Não desprezem os começos humildes. Num mundo tão ambicioso, tão ganancioso quanto o nosso, talvez você até possa ouvir alguém dizer uma frase como essa. Mas certamente ela vai ser dita dentro de um contexto como algo: olha, talvez hoje você ganhe muito pouco, mas não despreze os começos humildes. Se você seguir o meu método, eu vou te ensinar e certamente em poucos dias você vai estar ganhando mais de 6 dígitos. Nesse mundo onde performance, onde os números, onde a riqueza são tudo que interessam, qualquer ideia de valorizar o pequeno, valorizar começos humildes, só parece ser aceitável, desde que seja por um breve, momentâneo tempo e na convicção de que se você se esforçar, se você se empenhar o bastante, em muito pouco tempo você vai estar nadando no dinheiro. A ideia da valorização do pouco, a valorização do pequeno, só é útil enquanto ela seja pensada como uma ideia nostálgica lá na frente, para você poder olhar para trás e falar: ah, eu lembro daqueles dias. Eu era tão pobre, eu era tão pequeno, mas hoje eu estou aqui tão próspero. Mas eu quero convidar você para refletirmos sobre essa questão a partir da leitura do livro de Zacarias, que é o nosso comentário de hoje, que foi a nossa leitura de hoje, para olharmos pela perspectiva do texto onde esse verso ele está inserido e vermos que não é bem esse o chamado do texto, não é nada assim o chamado do texto. E certamente ele nos traz uma lição importante. Mas antes, hoje a nossa leitura foi do livro de Zacarias. E sim, o trecho de hoje ficou bem grande, ficou bem condensado em função desses dias de dificuldade de gravação que eu tive e acabei tendo que condensar vários dias. Então, não vai dar para fazer um comentário detalhado sobre o livro de Zacarias, sobre tantos aspectos, tem muita coisa importante, tem muita coisa interessante aqui. Então, faça sua leitura atenta, detalhada, pesquise mais sobre o livro em outras fontes que você puder consultar, porque no livro de Zacarias nós vamos ter muitos aspectos diferentes sendo tratados. No livro do profeta Zacarias, nós vamos ter, por exemplo, nesses primeiros 6 capítulos, aí nós temos 8 visões, em que ele vai tratar desse primeiro momento de reconstrução, no mesmo período do livro de Ageu, o segundo ano do reinado de Dario. Então, tratando sobre esses desafios da reconstrução, o Senhor anunciando ao povo sobre como ele daria paz, ele traria restauração à terra, ele voltaria a mostrar compaixão contra Jerusalém, voltaria a mostrar compaixão para com Jerusalém. Ele protegeria também Jerusalém dos seus inimigos. Então, nós temos algumas dessas palavras desses momentos iniciais, referentes a esses momentos iniciais da reconstrução. Mas nós temos também, dentro do livro do profeta Zacarias, muitas profecias futuras, profecias, por exemplo, que vão estar relacionadas ao período messiânico. Nós temos no capítulo 9, por exemplo, né, um texto que claramente vai te remeteu, se você fez a leitura, a Jesus, quando ele diz: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém, vejam o seu rei, está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde, vem montado num jumentinho, cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra, de Jerusalém os cavalos, destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. O seu reino se estenderá de um mar ao outro e do rio Eufrates até os confins da terra. Então nós temos uma profecia claramente que se cumpriu quando nós tivemos aquela entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho. Então nós temos várias profecias messiânicas fazendo referência a essa vinda de Jesus. Temos também algumas profecias que podem ser relacionadas a outros períodos históricos já vividos pelo povo de Israel, como quando a revolta dos Macabeus, quando ele fala sobre esse levantes, quando eles foram guerrear contra os gregos. Então, algumas profecias podem ser associadas a esse período. Nós temos profecias também que vão fazer referência a esse dia final do Senhor, a essa conclusão, né, dessa história e a segunda vinda de Jesus, esses acontecimentos finais relacionando o povo de Deus e a segunda vinda de Cristo, como a vinda de Jesus se relacionará com Jerusalém, esse mover entre o povo de Jerusalém e o reconhecimento de Jesus como sendo o Senhor, falando também sobre esse reinado eterno do Messias,
quando no capítulo 14, no verso 9, ele vai dizer: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e somente seu nome será adorado. Então nós temos uma variedade muito grande de palavras proféticas nesse livro de Zacarias. Mas, como eu disse na minha introdução, eu quero focar essa reflexão num trechinho do capítulo 4. No capítulo 4, a partir do verso 6, o texto diz assim: então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces desse templo, e ele completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Nós temos uma palavra, uma visão que traz uma palavra claramente direcionada a Zorobabel, o líder que conduzia o povo nessa primeira onda de retornos e nesse período então de reconstrução do templo. Nós temos então uma palavra do Senhor voltada para Zorobabel, para o povo também, quando vai dizer: olha, não é por força, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. É por mim, é pela minha ação, é o que o Senhor está dizendo, que vocês serão capazes de concluir essa construção. Esse templo não vai ser levantado pela força, esse templo não vai ser levantado por poder que vocês possam ter, por poder que vocês possam levantar, mas é pelo meu espírito. Sou eu quem vai agir. Zorobabel, não haverá obstáculo para esse líder. Nenhum obstáculo será capaz de detê-lo nessa missão. Até mesmo uma montanha que pudesse levantar diante dele vai ser como uma planície. E quando Zorobabel colocar a última pedra no templo, colocar a última peça no lugar, o povo vai gritar: é pela graça. É pela graça. Ao final dessa construção, ninguém vai ter dúvida de que não foi Zorobabel, de que não foi pela força, não foi pelo poder, não foi pela influência de Zorobabel, nem de qualquer outro líder que possa ter interferido nesse processo. Foi pela ação de Deus. É pela graça. É pela graça que essa obra será concluída. E o Senhor completa essa mensagem dizendo: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Talvez agora vocês estejam olhando para esse templo, lançando os alicerces, e vocês não tenham grande esperança. Vê que a mensagem é semelhante, porque é o mesmo contexto da mensagem de Ageu. Talvez agora vocês estejam olhando e vocês estejam desprezando esse começo, porque parece muito pouco, está tudo no chão. O templo está completamente destruído, tudo que vocês veem são algumas pedras espalhadas, um começo de um alicerce. E muitos de vocês talvez estejam desprezando isso. Isso aqui não vai dar em nada, o que vai ser isso? Estejam desprezando talvez esse começo humilde, porque não parece grande coisa. Mas o Senhor diz: não desprezem, porque o Senhor se alegra. O Senhor se alegra em ver o prumo na mão de Zorobabel. Quando o Senhor olha para Zorobabel e vê que ele está investido nessa obra, que vocês estão investidos nessa obra, o Senhor já se alegra de ver que vocês estão com as ferramentas na mão, de que vocês estão prontos para trabalhar. Vocês que hesitaram, que foram cuidar da vida de vocês, seguir, construir as casas, preparar uma vida de luxo para vocês, o Senhor já se alegra só de ver que vocês estão com a ferramenta na mão. Vocês pegaram o prumo, estão lançando o alicerce. Não desprezem esse momento, não desprezem esse começo humilde, porque não vai ser pela força de vocês, não vai ser pelo poder, não vai ser por nada, que não pela graça do Senhor que essa obra será completa. E quando isso acabar, todos vão gritar e vão dizer em voz alta: é pela graça, é pela graça. E como esse texto traz uma reflexão importante, preciosa para a gente nos nossos dias. A nossa sociedade, já como um todo, a sociedade no geral, já se esqueceu de Deus. Já tomou a sua vida, tomaram suas vidas em suas próprias mãos. Está cada um cuidando do seu, trabalhando por si.
E mesmo, como eu disse no início, mesmo quando as conversas parecem um pouco humildes, né? Não despreze pequenos começos, na verdade isso já está cheio e mascarado de vaidade, porque ninguém quer ficar na humildade. Todos só valorizam a humildade desde que lá na frente possam alcançar a grandeza, possam alcançar riquezas imensuráveis. E fazem isso pelas suas próprias forças, pelo seu próprio poder, pelas suas habilidades, pelo trabalho. É porque eu acordo às 5 da manhã, é porque eu durmo tarde, é porque eu não tiro o final de semana. Esse é o discurso do nosso tempo. Mas o que o Senhor está dizendo para o remanescente, para esse povo que retorna, para cumprir a sua missão, é: esse tempo vai sair? Vai. Mas não é por vocês. Não é pela força de vocês, pelas habilidades de vocês. Eu já estou feliz só de ver que vocês estão com as ferramentas na mão. Vai ser pela minha ação, é pela direção do meu espírito, pela ação, pela minha ação direta através de vocês. É pela graça que essa obra será concluída. Meu irmão, qualquer sucesso, qualquer conquista que nós possamos alcançar nas nossas vidas, é pela graça, é pela ação do Senhor. E como a vida seria melhor se nós entendêssemos isso. Se você parasse de viver achando que o que você há de conquistar, o que você há de realizar na sua vida, virá pelo seu poder, virá pela sua capacidade, porque isso só traz peso, só traz angústia sobre nós. Quando você passa a sua existência achando que é a sua capacidade que vai te levar à vitória, você vai passar a sua existência toda angustiado, preocupado: o que eu tenho que fazer, que conhecimento novo eu tenho que dominar, que articulações eu devo fazer, como eu devo exercer influência sobre as pessoas, porque você vai estar sempre querendo garantir o seu sucesso. Descanse, descanse sabendo que é pela graça. Você não deve desprezar os começos humildes e nem deve estar em busca da grandiosidade no final. Simplesmente descanse, sabendo que se você estiver cumprindo a vontade de Deus, estiver dentro do plano do Senhor, sendo direcionado pelo Espírito de Deus, as coisas não sairão nem pelo seu poder, nem pela sua força, mas certamente serão realizadas pela graça de Deus, pela ação poderosa do Espírito do Senhor. E isso deve ser para nós o bastante, deve ser para nós motivo de muita alegria, sermos instrumentos nas mãos do nosso Senhor. Por isso, não despreze os começos humildes e nem se recuse a permanecer humilde ao longo de toda a sua existência. Pegue nas mãos as ferramentas que o Senhor te der para usar, aquilo que Ele te der para fazer, e fiquemos felizes por estar debaixo da direção e da ação do Espírito do nosso Senhor, porque essa vida é construída debaixo da direção dele e deve ser construída debaixo da direção dele. Sigamos o exemplo, e aí para citar, né, mais um trecho do próprio Zacarias, sigamos o exemplo desse rei que veio humilde a esse mundo, que veio montado num jumentinho, demonstrando sua humildade, apesar de ser justo, apesar de ser vitorioso, apesar de ser rei, ele não fez questão nenhuma de impor ou de impressionar através da grandiosidade dos seus feitos ou demonstrar ali nas suas riquezas momentâneas na terra. Muito pelo contrário, ele veio demonstrando humildade e trouxe e demonstrou o seu poder através das suas ações, através daquilo que ele de fato realizou. Que o Senhor nos ajude a vencermos o nosso apego às grandiosidades dessa vida e a nos submetermos ao Senhor na sua vontade. Deus abençoe você, sua família. Clica na setinha, compartilha com um amigo, com um familiar que possa ser abençoado por essa reflexão. E volta amanhã, porque amanhã nós vamos refletir sobre o último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias. Te vejo amanhã. Até.